Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias e negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 3 de outubro de 2025, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia com o novo avião da Boeing e também o investimento da NVIDIA na Intel. Vamos seguir falando um pouco sobre Brasil, empresas tupiniquins com Ambipar e reestruturação da dívida, resultados da Ambev, influência de competição e hábitos de consumo. Comentaremos sobre a estratégia da Oncoclínicas e também Americanas vendendo a Único da Imaginário. Para seguir até nessa linha dessa última notícia, a gente vai falar sobre entretenimento, aqui falando um pouquinho sobre M&A com a Electronic Arts e o conceito do leverage buyout e também a Disney com a estratégia de precificação para o streaming. Para me acompanhar em todas essas notícias, tem bastante notícia essa semana, estou aqui com o nosso instrutor de finanças e estratégia, Renato Aracaki. Bem-vindo de volta, Renato. Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? Peço desculpas, porque semana passada, infelizmente, aí eu estava bastante atribulado com treinamentos em company, né? Inclusive, queria mandar um abraço aí para todas as empresas que vêm contratando os nossos cursos e advisory aí, que tá sendo um trabalho bem legal, tanto na parte de treinamento quanto na parte de consultoria. Queria mandar um abraço aí para todo mundo que eu tive interação aí nessas últimas 2 semanas. E as próximas semanas também a gente tem treinamento para caramba, né? Então, talvez eu esteja ausente aí em alguns BTCs Journal aí no futuro, mas a gente sempre se esforça bastante para arrumar um tempo para a gente discutir as notícias da semana. Vamos para cima que tem bastante notícia. Vamos lá, a gente está com bastante notícia essa semana e é o seguinte, antes da gente começar, queria passar um aviso, primeiro um pedido, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você acredita que vão gostar desse tipo de conteúdo, mas a curtida já vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas, né? E se você tiver pelo Spotify ou outro streaming, também pode compartilhar o episódio com outras pessoas. E para você que quer se desenvolver, que quer crescer na carreira, nas principais áreas e oportunidades do mercado, estou falando aqui de mercado financeiro, consultorias estratégicas, consultorias de gestão, os programas de trainee, os principais programas de estágio também e startups, empresas de tecnologia. Você que está entrando no mercado de trabalho, está no final da faculdade, recém-formado, recém-formada, o GBP ele foi desenhado para você, para te ajudar nesse desenvolvimento de carreira. Você, durante 108 horas, né, um semestre inteiro, vai aprender muito sobre finanças, estratégia, marketing, comunicação, negociação, resolução de problemas. São vários temas que vão trazer maturidade para você, seja nas entrevistas, seja nas dinâmicas de grupo, e principalmente dentro da empresa para poder se destacar, para poder criar soluções, desenvolver modelos, dentre outras coisas que os ex-alunos e ex-alunas da BTC fazem. A gente já tem um histórico de mais de 11.500 alunos e alunas formados, só no GBP já são mais de 8.000, que é o nosso curso aí maior em volume de alunos, e eu estou esperando você para as próximas turmas. A gente tem oportunidades de turmas, né, tanto presenciais como virtuais ao vivo, e também tem um modelo flex, onde você pode escolher no dia, né, qual aula você vai assistir, se vai ser virtual, se vai ser presencial, também é um benefício que a gente traz. E tem turmas de segundas e quartas à noite, terças e quintas à noite e também aos sábados, o dia inteiro. Lembrando que são para o primeiro semestre de 2026. Ah, e eu estava esquecendo, a gente tem uma turma também, que é a turma de férias, o nosso bootcamp, que é em janeiro, né? Ele vai entrar um pouquinho em fevereiro também, mas não se preocupem, a gente não vai colocar nenhuma aula no carnaval, por enquanto. Eu tô brincando, não vai colocar não. E essa turma, ela é durante a semana, durante o dia. Então, para você que tirou umas férias ou para você que está na faculdade e quer se desenvolver nesse período sem aulas, essa turma é feita para você. Se você tem interesse em desenvolver com a gente no General Business Program, o link está aqui na descrição para você se inscrever, btcompany.com.br/gbp. Bom, vamos lá, tem algumas notícias aqui. Eu queria começar. A primeira, Renato, é do valor econômico. Opa, eu vou compartilhar aqui, a gente combinou de compartilhar as notícias rapidinho. Essa é do valor econômico e o título é: Boeing avalia novo avião para substituir o 737 MAX. Renato, você já no começo da carreira trabalhou ali na região, né, no Vale do Paraíba, né? Enfim, até que tem algumas outras operações
da Embraer por aí, até fora do Brasil, mas a principal fica ali em São José dos Campos, coladinha no Ita e tal, e você já foi ali da região, né? Tenho certeza que você tem muito apreço pela Embraer e eu também tenho, já demonstrei aqui várias vezes no BTC Journal quanto eu gosto dessa empresa, orgulho brasileiro, tecnologia de ponta, produz os... Desculpa, no caso a Embraer, né? Não estou falando da Boeing, né? A gente tem Embraer, que tem os melhores aviões do mundo, muito melhores do que os da Boeing, né? Mas a Boeing aqui parece que está querendo desenvolver um avião decente agora, né, Renato? Conta um pouquinho sobre essa história. Pois é, inclusive a Boeing quase comprou a Embraer, né? Só não comprou por causa de uma cagada que é o 737 MAX, né? Então deixa eu contar para vocês rapidinho a história aqui desse negócio, para a gente entender por que eles estão querendo substituir esse modelo. Então vamos lá, ó. Lá em 2016, 2017, a Airbus, maior concorrente da Boeing, lançou um avião sensacional, o famoso A320neo. Qual que era a grande vantagem desse modelo? É que ele era um modelo que tinha um tamanho ideal para as companhias aéreas e ele consumia muito menos combustível do que os outros modelos que existiam no mercado. Como a gente sabe, a gente já analisou aqui bastante em companhias aéreas, combustível chega em torno de uns 40 a 50% do custo total de uma companhia. Então, se você economiza bastante combustível, eventualmente as companhias aéreas vão estar muito interessadas nesse avião. Aí o que aconteceu? Começou a vender esse A320neo para dar de pau aí para todas as companhias aéreas. E a Boeing, ela foi pega de surpresa. Por quê? Porque ela não estava, né, monitorando que a Airbus ia conseguir fazer um modelo tão bom assim, né? O que eles fizeram? Como a gente sabe, desenvolvimento de aeronaves não é um negócio rápido, precisa de muita aprovação, é um negócio extremamente técnico e você tem um tempo aí de desenvolvimento. Se eles fossem começar um novo modelo ali em 2016, 2017, esse modelo ia ficar pronto para mercado, para comercialização ali em 2020, 2021. Beleza. E aí, nesse meio tempo, a Airbus ia ganhar muito mercado. O que eles fizeram? Fizeram o famoso puxadinho. O que é o puxadinho? Ao invés de fazer um novo modelo do zero para conseguir ter exatamente as mesmas características do A320neo, eles pegaram o 737, que já era um modelo consagrado, e pegaram esse modelo e falaram assim para o time de engenharia: dá para fazer algumas mudanças aqui no 737 para a gente conseguir chegar em alguns parâmetros de eficiência próximos do A320? Aí o time de engenharia falou assim, pelo que está escrito, né, e foi divulgado para o mercado. O time de engenharia falou, não, olha, é um avião completamente diferente, tem que ser um projeto do zero. Aí ele falou assim, não vai ser um negócio do zero, tem que adaptar. E aí começaram a dar chicotada lá no time de engenharia para conseguir fazer essas adaptações rapidamente, para você conseguir lançar também rapidamente esse modelo para o mercado. Beleza. E conseguiram. Lançaram o famoso 737 MAX ali, 2017, mais ou menos, né? E aí o que aconteceu? Aí esses aviões, eles começaram a dar muito problema, inclusive teve acidente aí, avião caiu, etc. Várias agências no mundo inteiro começaram a proibir as companhias aéreas de comprar o 737 MAX. E, obviamente, isso daí trouxe um problemaço para a Boeing, né? E a Boeing, ela começou a ter muita dificuldade financeira, porque além de perder mercado para a Airbus, ainda tinha que resolver todo esse problema do 737 MAX, só que eles estavam insistindo que dava para adaptar o negócio. Só que eles perderam tanto dinheiro, principalmente depois de 2020, né? A tempestade perfeita, veio a pandemia, e aí, obviamente, a demanda por aviões caiu bastante, e a Boeing ela ficou em dificuldades financeiras. Foi aí que ela desistiu da compra que já estava sendo acertada ali para a compra da Embraer. E aí o que aconteceu? Eles foram insistindo, insistindo, insistindo. E, pessoal, eu não sei se vocês já sentiram isso no trabalho, né? Às vezes você está fazendo um trabalho, alguma coisa assim, e fala assim: olha, é muito melhor eu fazer do zero certo do que tentar pegar alguma coisa que já foi feita errada e tentar corrigir. Vocês já pensaram isso, né? Principalmente para modelo e que exige uma complexidade muito grande em termos de engenharia. Só que eles foram insistindo, 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 foram perdendo mercado, resultado financeiro cada vez pior, e parece que agora eles decidiram fazer o famoso stop loss, né? Então, beleza, olha, vamos aceitar que a gente errou, vamos aceitar. É melhor fazer um modelo do zero para substituir o 737 MAX? É. Vamos fazer esse novo modelo? Vamos.
Beleza. Então, o que eu vejo dessa notícia é que o gestor agora ele tomou a melhor decisão. Que é assim, cara, vamos admitir o erro e tentar ali fazer certo dessa vez, do que ficar fazendo puxadinhos, né, num projeto que nasceu errado e que a gente está tentando fazer ele ficar melhor ali, porque avião é um negócio meio sensível, né, pessoal? Né? Tem muita gente que tem medo de avião por causa desse tipo de coisa, né? Então, a Boeing, como uma das maiores fornecedoras de avião para o mercado, ela não pode se dar ao luxo de deixar um modelo problemático no mercado por muito tempo. Então, decisão acertada na minha visão aqui da Boeing. Vamos ver aí o que vai sair agora desse novo modelo que vai substituir esse 737 MAX, que foi um problemaço e que trouxe, né, uns resultados financeiros bem negativos. Só para vocês terem uma ideia, o valor de mercado da Boeing, só por causa desse modelo, caiu mais de 100 bilhões de dólares. 100 bi. Olha como fazer um projeto às pressas pode causar um belo de um problema para algumas empresas. Tem uma outra coisa que eu acho que envolve isso aqui, Renato, que é o efeito do custo desperdiçado, que a gente estuda lá em economia comportamental. Pô, já paguei, né? Agora eu vou ter que aproveitar esse projeto o máximo que eu puder. Não, não, não. Muitas vezes, como você falou, é muito melhor a gente entender que aquele custo foi realizado e começar um projeto do zero, não é verdade? Pois é, ó, eu trabalhei numa empresa, bem no início, lá fiz estágio, quando eu estava na engenharia, né? Eu fiz estágio numa empresa que desenvolvia equipamentos médicos, né? E a gente tinha um projeto lá que tinha sido comprado de uma outra empresa para fazer um respirador para atacar lá o segmento de anestesia, né? Que você conhece muito bem, né? Então, qual que foi a ideia? A ideia era pegar esse projeto, fazer algumas adaptações para você ter o próprio respirador, para você começar a comercializar isso para o mercado. Beleza. Só que o projeto era muito ruim, né? Então, o time de engenharia, no qual eu participava como estagiário, eles estavam sofrendo ali para conseguir fazer esse respirador funcionar de forma eficiente. Aí perguntaram, né, para o presidente da empresa, falou assim, olha, eu acho que a gente consegue, o líder lá de engenharia, eu acho que a gente consegue fazer um respirador muito melhor, muito mais rápido, né, do zero, do que tentar adaptar esse projeto que vocês compraram. Podemos fazer? Sabe qual foi a resposta da empresa? Não. Gastamos dinheiro para comprar esse projeto, tem que usar esse projeto. Não faz sentido nenhum, né? Esse é o conceito do custo afundado, ou famoso sunk cost. Exato. Isso aqui é uma coisa que a gente ainda vai desenvolver. A gente desenvolve isso em treinamentos corporativos, treinamentos em company para as empresas, né? Mas dentro dos cursos abertos a gente ainda não se aprofunda nesse tema. Faremos isso, hein, Renato? Tô aqui já colocando aqui para o público que a gente vai desenvolver um treinamento voltado para esse tema especificamente aí de forma aberta no varejo. Bom, vamos dar sequência. Aqui ainda falando de tecnologia, eu tô com uma notícia aqui também do valor, né? Mas é o pipeline de negócios, porque a Nvidia vai investir 5 bilhões de dólares na Intel. Aqui tem uma outra história, Renato, que você conta que eu queria muito que você compartilhasse com o pessoal, viu? Vamos lá, hein? Então, NVIDIA, né, nadando de braçada aí na demanda alta das GPUs, né, Graphic Processor Units, e aí está com um valor de mercado hoje, pessoal, de 4,5 trilhões de dólares lá nos Estados Unidos. Um negócio espetacular. E eles estão investindo 5 bilhões numa parceria com a Intel. A Intel, ela não faz GPUs, ela faz CPUs, né, que são os microprocessadores que são, né, os itens fundamentais aí dos nossos computadores, né? Qual que é a diferença fundamental e de forma muito simplificada de uma CPU para uma GPU? A GPU, ela é muito boa para resolver problemas focados, né? Então, no caso, placas de vídeo, processamento de imagem, etc, né? E foi assim que começou a NVIDIA fazendo placa de vídeo. Beleza. Microprocessador, ele é muito bom para fazer multitarefas, ou seja, vários cálculos complexos de várias atividades diferentes para você conseguir fazer o computador funcionar em todas as funcionalidades que ele faz, né? Som, imagem, processamento, dados, etc, né? Beleza. Só que o que acontece? O que acontece é que começou a ter uma demanda muito grande por GPU, principalmente, primeiro, para mineração de moedas digitais, né, no caso Bitcoin, tá? E aí começou a ter uma demanda muito grande por essas Graphic Processor Units, porque você tinha que resolver os algoritmos lá para você conseguir fazer, né, o Bitcoin funcionar, as transações, e aí começaram a comprar muito essas placas de vídeo para esse fim, que era um negócio extremamente focado. Inteligência artificial, ele é mais ou menos a mesma coisa, né? Então você pega lá a GPU para aplicar a inteligência artificial, ele é muito mais eficiente do que o microprocessador, tá? Aí o que acontece? O que acontece?
A NVIDIA ganhou muito mercado, mas muito mercado. E a Intel, ela foi aí, né, meio que focando ainda em CPUs, foi perdendo mercado, né? Os dispositivos móveis começaram a ganhar muita participação no dia a dia das pessoas. E uma das coisas que o dispositivo móvel ele precisa é baixo consumo de bateria. Até porque você não quer ter um smartphone que fica aí com a bateria por, sei lá, 3 horas, 4 horas, né? Então, o microprocessador, ele é muito bom, mas ele consome muita energia. E o que aconteceu? Para esses dispositivos móveis, né, outras arquiteturas diferentes ali da Intel ganharam muito mais mercado. Por exemplo, a ARM. A ARM é uma das empresas aí que vem ganhando bastante mercado, principalmente por causa do dispositivo móvel. O que a Intel fez? A Intel, ela quis desenvolver internamente, né, um desenvolvimento ali de processadores que consomem menos energia para dispositivos móveis, não deu certo. E ao invés de comprar uma empresa que fazia GPU, ela mesmo quis desenvolver a própria GPU. Mas tecnicamente falando, você desenvolver ou um ou outro é completamente diferente. Então ela não tinha tanta expertise assim para conseguir fazer um negócio com um nível de qualidade que essas empresas que são focadas conseguem fazer. Beleza. E aí o que aconteceu? A Intel foi perdendo muito mercado. E a Intel estava muito mal, mas muito mal mesmo, né? E aí a Nvidia, como ela está querendo ter uma solução integrada, fazer uma parceria com a Intel é interessante. Por quê? Porque você vai precisar de microprocessador em algum momento, vai precisar, né? E aí, se você tem uma parceria com a Intel, você já consegue dar uma solução, né, completa para os data centers, tanto na parte de GPU quanto na parte de CPUs, para você conseguir expandir ainda mais a sua operação com uma estratégia one-stop shop, né? Ou seja, ter a solução completa aí para os seus clientes. Então, para a NVIDIA é interessante por causa dessa estratégia, e para a Intel é ótimo, né? Porque aí ela vai fazer a parceria com a empresa aí de 4,5 trilhões de dólares aí que comeu muito mercado aí da Intel. Perfeito, né? Então, isso é a notícia principal. Mas qual que é a história, né? Saiu na Times, né, uma história muito interessante que foi o seguinte: a Intel, lá em 2005, 20 anos atrás, hein? O CEO da época, ele estava vendo que essas GPUs, elas iam ganhar muito mercado, principalmente pela melhor performance em resolver problemas específicos. Dado que eles estavam vendo que data center era um negócio que estava crescendo bastante, mineração de moeda digital e, eventualmente, a inteligência artificial, CEO da Intel em 2005, né? Então, CEO da Intel em 2005 conhece o mercado. Ele levou uma proposta para o conselho administrativo. Qual foi a proposta? Vamos comprar a NVIDIA, né? Qual que seria o valor? Na época, pessoal, eles estavam estimando o valor em 20 bilhões de dólares. Beleza. Sabe o que o conselho administrativo fez? Ele analisou e falou assim: 20 bi é muito caro, né? Muito caro, vai ser a maior aquisição da Intel. Não, 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 não. Vamos pegar os nossos engenheiros e vamos nós fazer o desenvolvimento de GPUs. A gente consegue fazer esse negócio. Vai para cima que a gente consegue. E, infelizmente, não fizeram esse investimento. Acharam que era muito caro, 20 bi. Se tivessem feito 20 bi, se tudo tivesse continuado do jeito que continuou, agora eles teriam, né, um retorno sobre investimento, acho que interessante, né? 4,5 trilhões para um investimento de 20 bi, eu acho que eles iam ganhar bastante dinheiro. Mas infelizmente não foi a tomada de decisão da Intel. Essa história é muito interessante e a gente usa alguns casos semelhantes, tomada de decisão incorreta de conselho administrativo nos nossos cursos de negociação empresarial do GBP, o qual o Gustavo é o especialista aqui dentro da BTC. Pois é, a gente fala bastante sobre esse tipo de análise de valor de reserva, alternativas, opções de acordo, para poder tomar uma decisão melhor, né? Inclusive, esse tipo de tomada de decisão é um dos motivos pelo qual muitos prédios não têm varanda e não pode abrir a janela, né? Então, esse é um aspecto também importante aí, né? Tem muita gente arrependida, né? A gente conta vários casos de insucesso no GBP, inclusive, né, Renato? Pois é, e uma coisa que eu trabalho fortemente para os tomadores de decisões lá no Strategy Finance Program, a gente fala muito sobre alianças estratégicas, alianças, né? Eu falo que quando você é presidente de empresa, por exemplo, você acredita que seu time é tão bom, mas tão bom, que ele consegue fazer tudo do zero, tudo, tá? Principalmente porque você teve sucesso em algum negócio, né, específico, e aí você acha que você consegue expandir e diversificar a sua operação com o próprio time interno. Uma das coisas que o estrategista líder da empresa precisa ter na cabeça é que você consegue chegar no mesmo objetivo de diversas formas. O que você tem que analisar? Você tem que ver qual que é a melhor forma e qual que vai trazer o melhor resultado. Esse é o ponto, né? Às vezes, desenvolver internamente não é a melhor solução. Às vezes, fazer uma parceria estratégica pode trazer uma rentabilidade menor no curto prazo.
mais você consegue ter um time to market muito melhor, você deixa na mão de uma empresa especialista, né, naquele novo segmento que você está querendo atuar, e você consegue, no tempo, saber se faz sentido ou não você internalizar essa operação ou mantém a parceria com o seu, né, parceiro estratégico. No caso da Intel, eu acho que eles estavam se dando tão bem, mas tão bem lá em 2005, que eles acharam que eles conseguiam fazer tudo internamente. Não, somos a melhor empresa de microprocessadores do mundo, tecnologia de ponta, não sei o quê, né? Dificilmente a gente não consegue fazer uma placa de vídeo. Porra, a gente consegue fazer microprocessador, não vamos fazer placa de vídeo? Vamos fazer placa de vídeo também. Pois é, não necessariamente é verdade, né? Essa impressão que você tem da sua própria operação. Pô, esse tipo de decisão é importante também em negociação. Quando eu trabalhava na indústria, lá na Bosch, em Campinas, a gente passou por algumas decisões de make or buy, né, para justamente entender se a gente deveria manter uma parte da montagem de uma autopeça específica dentro da nossa linha ou se a gente deveria terceirizar isso para a linha de algum fornecedor. Né? Eu já passei por decisões é, tanto equivocadas como acertadas nos dois sentidos, né? E realmente é bastante complexo. Por isso que a gente traz muitos casos dentro do GBP e do SFP, porque não tem uma resposta única para isso, né? A gente tem todo um contexto com uma série de variáveis, e aí o Renato passa isso brilhantemente lá no SFP, né? Que inclusive já está com inscrições abertas para as turmas do segundo semestre, né? Do primeiro semestre de 26, desculpa. E se você está no mercado, né? Tem experiência com liderança, gestão de times, é tomador ou tomadora de decisão dentro da sua equipe ou da empresa, ou até empreendedores, né, que têm a sua própria empresa e precisam tomar várias decisões aí, o SFP ele com certeza vai te ajudar muito. O link também está aqui na inscrição para você acompanhar. Vamos dar sequência, Renato? Agora entrando em notícias do Brasil. Eu peguei uma aqui que é um tema que você já abordou no BTC News. Se você que está escutando ou vendo a gente ainda não acompanha o BTC News, que está nesse mesmo canal que o Renato toca, que geralmente às segundas-feiras, né, vai ao ar, não deixe de acompanhar. E lá a gente falou sobre esse tema, né? Aqui eu peguei uma notícia atualizando um pouquinho sobre o tema. Peguei da Bloomberg, Ambipar contrata BR Partners como assessor para negociação de dívida. Vamos lá, Renato, atualize a gente aí sobre o caso Ambipar, que está fervendo o mercado. Pois é. Bom, como foi dito no BTC News, eu expliquei direitinho o que aconteceu e qual foi o grande problema aí das dívidas aí em torno de 10 bilhões, quase 11 bilhões de reais, que a Ambipar, eventualmente, se não fizer uma boa renegociação com os credores, vai ter que pagar este ano. Olha que sensacional, né? Será que ela tem dinheiro para pagar 10 bilhões, quase 11 bilhões esse ano? Não tem. Tá? Então ela precisa renegociar? Precisa renegociar. Se você quiser entender muito bem o que aconteceu com a Ambipar, entra lá no nosso canal, né? Entra no nosso canal e veja lá o BTC News da segunda-feira, né? Bom, mas eu fiz esse BTC News com informações até o domingo, que é quando eu gravo ali o BTC News, né? Então, só para a gente dar ó, o cenário atual até domingo. Até domingo, a princípio, né? A, a Ambipar, ela tinha feito uma operação de swap, né, para você travar o risco de volatilidade das suas dívidas em dólar, principalmente os green bonds, em torno ali de 900 milhões de dólares. Só que esses swaps eles foram repactuados pelo novo CFO, né, que já deixou a companhia na semana passada. E aí o que acontece? Além da variação cambial do swap, eu explico muito bem isso lá no BTC News, que eles tinham que pagar, com essa nova renegociação que eles fizeram, a princípio as notícias dizem que foram repactuados lá no mês de agosto, você tinha que pagar também a variação dos green bonds, né, lá fora. O que aconteceu? O que aconteceu é que os green bonds também eles começaram a se desvalorizar. E aí o Deutsche Bank, que assumiu esses contratos de swap que eram do Bank of America e que foram repactuados, ele começou a cobrar da Ambipar margem tanto da queda do valor do dólar quanto também a queda do valor do bond. Qual que é o problema? O problema é que a tesouraria não estava preparada para pagar essa segunda perna, que foi o novo termo ali do swap. E aí a empresa não tinha dinheiro para depositar margem para o Deutsche Bank dentro do contrato. O que aconteceu? Eles entraram com uma proteção lá na vara do Rio de Janeiro, e lá no despacho eles alegam que o contrato não está sendo cumprido pelo Deutsche Bank, porque ele está cobrando também a desvalorização no bonde. Ponto. Esse é o cenário, né? E qual que é o problema? O problema é que se você não deposita a margem dessa variação do bonde, a dívida de 550 milhões de dólares que estava sendo protegida ali pelo swap, você tem que pagar antecipado.
E ele tinha a data de vencimento de 2030 a 2031, só para vocês terem uma ideia, né? Então imagina, uma empresa que está preparada para pagar 550 milhões de dólares em 2031, vai ter que pagar agora, 2025. Isso já era um problema, isso já era um problema. Qual que era o segundo problema? O segundo problema é que todas as operações de dívida que a Ambipar tem com outros credores, tem uma cláusula que fala o seguinte: se você der default, ou seja, se considerar que você deu calote em alguma dívida, você tem que pegar a minha dívida e pagar também no ano que você deu calote. Ou seja, não é que eles vão pegar 550 milhões de dólares e pagar agora. Se eles não pagarem o chamamento de margem, eles vão ter que pagar os 550 milhões de dólares antecipado e todas as outras dívidas que tem no balanço, num total de quase 11 bilhões de reais, tá? Então esse é o caso, tá? Beleza. Aí o que eu achei bem estranho, Habib? Eu achei bem estranho eles colocarem assim: o Deutsche Bank está cobrando a desvalorização do bonde que não está em contrato. Eu falei, olha, banco internacional que nem o Deutsche Bank ficar cobrando coisa que não tem contrato, acho muito difícil, né? Aí surgiram outras notícias que o CFO tinha feito, né, foi demitido, tá? O CFO tinha colocado essa cláusula sem conhecimento do conselho administrativo. Também acho difícil. Por quê? Porque esse tipo de contrato ele é assinado por todos os administradores da empresa, todos, e também aprovado por conselho administrativo. Então, foi assim, acho meio estranho essa notícia do final da semana passada. Beleza. O que está acontecendo agora? Essa semana estão saindo notícias que sim, a Ambipar, ela, né, sabia da cláusula, os administradores assinaram, inclusive o conselho administrativo, ou seja, eles sabiam que estava acontecendo, né? O que provavelmente deve ter acontecido é o seguinte: não é que eles sabiam, eles chegaram lá, né? O conselho administrativo chega lá para o diretor financeiro e fala assim: ó, tá tudo certo esse contrato? Tá tudo certo, beleza. Tem nada diferente? Tem nada diferente. Só assinar? Só assinar. Aí ele vai lá e assina. Beleza. Assinou, aprovado, beleza, tal. Confiou ali no responsável da área, assinou, meu amiguinho, agora tá lascado. E aí, o que vai acontecer? Eles estão contratando agora a BR Partners para sentar com todos os outros credores para tentar renegociar essa dívida. Por quê? Porque se eles não conseguirem ter um waiver dessa cláusula de cross default, que é a antecipação de todas as dívidas, a empresa vai quebrar. Só que ela não vai quebrar, ela vai entrar em recuperação judicial. O que acontece na recuperação judicial? Você já tem um haircut do total de dívidas, em torno de 50% a 70%. Então ele vai chegar lá para os credores e falar o seguinte: olha, a gente está tendo um probleminha ali com o Deutsche Bank, mas se você quiser o pagamento antecipado, cara, eu vou entrar em recuperação judicial. Sabe o que isso significa? Significa que no worst case cenário, tudo que você me emprestou, eu vou ser obrigado a te pagar 30%. 30%. Você me dá um prazo, tira essa cláusula para eu conseguir resolver meu problema com o Deutsche Bank. Se o credor bater o pé e falar assim: não, não vou tirar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai, então tá bom, então vou entrar em recuperação judicial. Saiba que você vai ter aí, no worst case, no mínimo 70% aí de downside em relação ao que você me emprestou. Tá? Então agora tem que ter negociação, né? Você que é o especialista aqui da BTC nesse assunto, aí vai, né? Ó, você quer o quê? Você quer me dar um waiver ou você quer assumir 70% de perda aí? O que você quer? Aí começa a negociação e, cara, tem credor pra caramba. Quando você entra lá na nota explicativa da parte de empréstimos e financiamento da Ambipar, vai ter credor para dar de pau, né? Então vai ter que ir um a um ali fazendo as negociações para ver se eles conseguem esse waiver aí e provavelmente vão conseguir. Provavelmente vão conseguir, porque ninguém está querendo ter pelo menos ali 70% de perda no dinheiro que foi emprestado. Inclusive, vocês aí, pessoas físicas, né, que investem em fundos de debêntures corporativas, dá uma olhada se esse fundo aí não tem debênture da Ambipar, hein? Vê se não tem debênture da Ambipar. E se você tem debênture da Ambipar, é bom você saber o que está acontecendo com essa empresa, porque talvez, né? Vamos ver o que vai acontecer. Talvez você não receba todo o dinheiro que você tem expectativa de receber. Exatamente. Então fica atento você aí que investe em fundo, né, em produtos mais estruturados. Toma cuidado. E assim, a chance do waiver, acredito que é grande também, Renato. Só que os credores, eles vão fazer uma análise.
Será que a Ambipar vai quebrar de qualquer jeito, só que mais para frente? Se ela for quebrar de qualquer jeito, só que mais para frente, quer saber? Eu não vou fazer nenhuma atualização, eu vou deixar o contrato como tá, vou receber o pênalti, mas pelo menos eu recebo agora, né? Então é uma outra análise que pode ser feita. Eu acredito que não, acredito que eles vão acabar fazendo e que isso vai se arrastar um pouquinho mais. Mas, né, para você que está nos acompanhando, presta atenção, e a dica do Renato é boa aí, hein, pessoal. Então, olha só a dica de finanças pessoais. Isso daqui você não vê em curso online de finanças pessoais, não, hein, pessoal? Vamos dar sequência. A gente agora vai para uma próxima notícia, também falando de Brasil. E eu vou colocar aqui do Brasil Journal. XP rebaixa Ambev para Cell, graças ao clima, Heineken e Ozempic. Eu vou comentar um pouquinho dessa notícia, até porque eu falei sobre a Ambev 4 meses atrás, mais ou menos, aqui no BTC Journal, quando o próprio Brasil Journal fez uma pequena reportagem com uma entrevista com o CEO, né? E o que aconteceu, né? Lá naquela época, 4 meses atrás, a gente falou sobre o consumo do brasileiro, que é mais baixo que o México, Colômbia, bem mais baixo que os Estados Unidos e Europa. Então, era um patamar de 75 litros por ano por pessoa aqui no Brasil, contra até 100 litros, pegando ali Estados Unidos e Europa, né, no mesmo patamar. E aí, ele colocou a necessidade de cumprir, de fazer o brasileiro consumir mais cerveja, né, de que isso era plenamente possível. Enfim, agora vamos à reportagem dessa semana. A XP ela rebaixou a ação da Ambev, sugerindo a venda. Dado que o preço-alvo deles agora é de R$ 10,90 e o preço da ação está mais ou menos uns R$ 12,10, pelo que eu vi hoje mais pela manhã. Lembrando que hoje eu estou gravando isso daqui com o Renato na quarta-feira, né? O episódio sai na sexta-feira. Lembrando que o preço-alvo era de 13,40, ou seja, diminuiu consideravelmente ali o preço-alvo. Um dos argumentos dos analistas foi a queda do volume de cerveja vendida. A gente vai ver esse número no resultado já já, que eu peguei o resultado do segundo TRI. E eles colocam como causa, de fato, diminuiu o volume de cerveja vendido, né, em hectolitros. E a principal causa que eles colocam é o clima. 2024 foi um ano bem quente, o inverno foi quente e tal. Esse ano foi bem mais frio e você deve ter reparado nisso, independente de onde você está no Brasil, né, se você estiver no Brasil. O que afasta o pessoal da cervejinha, né? Essa é a tese, de fato, isso acontece. O problema aqui é a base comparativa. Então, quando a gente analisa o segundo TRI de 25 contra o segundo TRI de 24, a gente tem uma diferença de clima que envolve também essa diferença no consumo de cerveja e também impactou o volume, mas não foi só isso. E é claro, tem uma diferença entre o primeiro TRI e o segundo TRI também, por causa do clima, ou seja, a sazonalidade é uma questão para a Ambev. Outra coisa que a XP aponta é a pressão de custos. Teve inflação de insumos, como milho, alumínio. Apesar da queda do dólar recente, né, a gente tem uma inflação bem alta, meio que sustentável aí ao longo dos últimos anos, principalmente nas commodities. Isso, segundo eles, deve fazer o custo por hectolitro subir entre 5,5% e 8,5%. Além disso, tem um ponto que eu estava conversando com o Renato antes da gente começar a gravar, que é a diluição do custo fixo, dado que o volume caiu. Então você tem estruturas grandes, um ativo fixo, né, muito robusto, no caso da Ambev, toda a produção, e com a queda do volume, a gente tem um custo por hectolitro produzido mais alto, né? Mesmo que a Ambev trabalhe reduções de custo, etc., a queda do volume vai atrapalhar um pouco essa dinâmica. Ou seja, o aumento do preço, porque a receita está subindo, eu vou mostrar isso para vocês já já, ele está compensando tudo. Volume, custo. E aí a dúvida que eu fico é, pô, como é que vai aumentar o volume, né? Aí tem um outro ponto que eu queria complementar. Eles falam da concorrência, a competição, liderada aqui principalmente pela Heineken, que tá para entregar uma nova fábrica aqui no Brasil esse ano. A Ambev, ela deve buscar aumento de market share, até por causa de um terceiro colocado ali, o Grupo Petrópolis, que está passando por algumas dificuldades, tentar captar esse market share. A questão que fica, e que eu tenho essa dúvida também, queria entender um pouco a visão do Renato, é como aumentar mercado com aumento de preço? O que será que está para acontecer aqui, hein, Renato? Muito bom, né? Olha, se o mercado tá caindo por causa de Ozempic e tal, não sei o que, rarará, e tendências aí que eu acho que você vai comentar mais para frente, se você quer aumentar sua participação de mercado, né? A princípio você tem que roubar, né, cliente dos concorrentes, né?
Só que aí tem o que você acabou de falar, né? A Heineken vai inaugurar mais uma fábrica, ou seja, você está aumentando a oferta com uma tendência de queda de consumo. O que vai acontecer se a estratégia ganha de market share? É guerra de preço. É guerra de preço. Está armada aí a guerra de preço de novo, né? Porque eu explico bem como que aconteceu essa guerra de preço no mercado de cervejas aqui no Brasil, que começou lá em 2019 e terminou só em 2022, 2023. Olha que coisa, né? Então, se eventualmente tá com todos esses dados em conjunto que você está falando aí que a XP está analisando, certamente vai ter uma nova guerra de preço, né? Mais cedo ou mais tarde. O Grupo Petrópolis já teve que entrar em recuperação judicial por causa da primeira, tá? O que vai acontecer agora? Quem que vai pro saco aqui nessa segunda guerra de preço? Não sei o que vai acontecer, mas provavelmente o valor da ação da Ambev tá com o céu aí, justamente por causa dessa probabilidade de guerra de preço que a galera da XP está colocando aí nas suas projeções. E todos esses dados apontam muito para isso, como você falou, né, Renato? E guerra de preço não é novidade no mercado cervejeiro, né? A gente vê guerra de preço com a mesma frequência que a gente vê shutdown nos Estados Unidos por causa de disputa de orçamento. Ano sim, ano não. Não tem erro, né? Enfim, então parece que a gente está entrando no ano sim de guerra de preço na indústria de cervejas, né? E aí, voltando ao ponto que você comentou de hábito de consumo. Tem alguns pontos aqui na reportagem que eu quero ressaltar. Segundo eles, só 45% da geração Z, que é aquela nascida entre 97 e 2010, aqui eu estou excluindo menores de 18, vai, consome bebida alcoólica, que é menos do que essa porcentagem nas gerações anteriores. Isso, de certa forma, contribui para a venda de cerveja sem álcool, que eu falei, né? 4 meses atrás, a gente analisou o resultado do primeiro TRI. Subiu 40% a receita de cerveja sem álcool no comparativo com o primeiro TRI de 24. Ou seja, aumentou, legal. Mas não compensa, não chega a compensar a queda na venda de cerveja com álcool, né? De cerveja tradicional. E isso contrapõe o CEO quando ele fala de atingir níveis de consumo de cerveja, né, próximo dos Estados Unidos, Europa, etc. Porque para isso, possivelmente, teria que convencer ou a geração Z a beber, né, o que eu não sei se vai acontecer, por vários fatores, inclusive renda, e ou a gente vai ter que, né, geração milênio, geração X, eu e o Renato, a nossa geração aqui, vai ter que compensar tudo isso, né? Mas ó, não conte comigo, eu tô cada vez mais na linha do Aracaki aqui, que, né, no zero álcool, hein, pessoal? Então, né, não sei se isso vai rolar, não. E aí tem mais um ponto, e que é que o Renato adiantou aqui. Os medicamentos GLP-1, né, as canetas emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro, essas coisas, além de reduzir o consumo de comida, que é uma coisa que o Yuri trouxe, né, o Yuri Salomone aqui, que participa com a gente, ele trouxe alguns dados no episódio anterior aqui, falando sobre redução do consumo que está afetando o varejo alimentício, né, Pão de Açúcar, etc., essas grandes redes por causa desses medicamentos, também afeta consumo de bebida. E a XP trouxe um estudo aqui na reportagem apontando que pessoas que usam esses medicamentos reduzem consumo de bebida alcoólica em até 50%. Ou seja, qual o cenário? A Ambev está aumentando o preço para subir receita, que até agora está compensando a queda do volume, está gerindo os custos, né, subindo as margens, mas está com pressão de custo também por causa da queda do volume. Mas tem esse cenário de problemas no hábito de consumo que vai jogar um pouco contra não só a Ambev, mas o mercado cervejeiro, indo na direção que o Renato apontou, uma possível guerra de preço para poder manter ou aumentar um market share de um mercado com uma demanda que está estável ou reduzindo e uma oferta que está crescendo, né? Então, a gente tem que observar com cuidado aqui. Aí, Renato, o que que eu penso como uma possível alternativa aqui para a Ambev poder manter, recompor margem, etc., né? Saindo um pouco dessa previsão da XP mudar um pouco o foco do portfólio, né? A gente faz as análises nas aulas de estratégia da matriz BCG, etc. E aí talvez a gente tenha que dar um pouco mais de atenção para outros produtos. Será que a gente vai conseguir substituir venda de Skol e Brahma por suco do bem, Renato? Pois é.
Provavelmente vai ser essa uma estratégia aí que eles vão começar a executar no médio e longo prazo para conseguir ir substituindo a importância de cerveja na receita total da companhia, para você conseguir concentrar um pouco mais de receita nesses produtos que têm uma demanda, um potencial de demanda maior no futuro, tá? Qual que é o problema? O problema é que hoje a Ambev, ela tem lá toda a operação da PepsiCo aqui, né, na parte de distribuição, e a PepsiCo a gente sabe, né, que não é também conhecida aí por ter produtos muito saudáveis, né? Refrigerante, suco com açúcar pra caramba, né? A galera tá, obviamente, fazendo um esforço muito grande de fazer energético com menos caloria, fazer eventualmente sucos com menos caloria, refrigerante zero, etc. Mas eu acho que vai começar a precisar fazer aí alguns movimentos em outras linhas de produto que tem um potencial dentro dessa tendência aí que a XP está desenhando, com potencial de geração de receita maior do que esses produtos tradicionais de mercado, né? Daqui a pouco vai vender barrinha aí com proteína, aqueles shakes com proteína, que eu acho que está com uma demanda muito forte. Talvez ele vai começar a focar nesse tipo de produto para tirar um pouco da importância aí de cerveja dentro do portfólio. Mas cerveja sempre vai existir, né? Você falou assim, ah, não, a média aí é de 100 litros por ano, né? Eu conheço gente aí que consegue pegar eu, você e mais um monte de gente aí para deixar a média em 100, né? Tem amigos aí que devem beber aí, meu, 600, 700 litros de cerveja por ano. Mas a tendência no médio e longo prazo é que isso deixe de acontecer. Pois é, e a cerveja sem álcool tem se tornado um pouco mais popular, mas tem um pequeno detalhe, tá? Eu fiz uma pesquisa aqui, o Data Habib, com espaço amostral de mais ou menos umas 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, as 10 preferem a cerveja sem álcool da concorrência e não da Ambev, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com o produto aí também, né, pessoal? Porque realmente o volume aqui pode ser legal, ser uma chance boa de recompor volume para manter margem, mas a concorrência parece que está bem forte aí nesse segmento da cerveja zero, viu? Agora, só para compartilhar um pouquinho dos resultados do segundo TRI, pegando o volume, né, o volume em hectolitros, né, na verdade em milhares de hectolitros, a gente está falando aqui de 39 milhões aqui de volume dos hectolitros, né, dos 1.000 hectolitros. Isso é uma queda de 4,5%, Renato. Em hectolitros, o volume caiu 4,5% em comparação com o segundo TRI de 24. A receita subiu 0,2%, ficou bastante estável, ali em torno de 20 bi de reais a receita do segundo TRI da Ambev. E a margem bruta, ela subiu, né? Então, eu queria que você só comentasse rapidinho, né, esse movimento. A gente tem uma queda de volume, uma receita que está razoavelmente estável, subiu um pouquinho, e uma margem que, apesar da pressão de custos, ela subiu 0,2 pontos percentuais, de 49,8% para 50%. O que pode ser atribuído isso, Renato? Olha, provavelmente eles foram para uma estratégia de aumento de preço para tentar compensar o aumento de custo, tanto na parte de matéria-prima, quanto na parte de perda de eficiência na diluição de custos fixos na operação. Tá? Então, deve ter ficado caro pra caramba a cerveja para o distribuidor. Se você não está sentindo esse aumento de preço na cerveja, pode ter certeza que alguém na cadeia vertical está sofrendo. Né? Quem provavelmente deve estar sofrendo? Varejista. Varejista deve estar com um custo mais alto de cerveja, não está repassando todo esse aumento de custo para a gente. E você que toma aí os 600, né, litros aí de cerveja por ano, aí você está conseguindo aí ainda ter cerveja barata, mas ficar trabalhando com margem apertada não é sustentável. Então, provavelmente esse aumento de preço aí que a Ambev está fazendo vai chegar mais cedo ou mais tarde aí no preço para o consumidor final. Pois é. Agora sim, a Ambev está longe de quebrar, viu, pessoal? A gente tem uma empresa bastante saudável. A margem EBITDA, ela subiu 1,6 pontos percentuais, chegando a 30,6% de margem EBITDA e o lucro líquido ainda muito, muito saudável aí de 2,8 bi de reais no trimestre, tá? No semestre aí a gente já passa de 6,6 bi no primeiro semestre de 25. Então a empresa está longe de quebrar, mas tem os desafios operacionais que ela vai lidar. Eu imagino que ela vai lidar bem aí nos próximos semestres, mas a guerra de preço parece que está se desenhando. Vamos dar sequência, Renato? Agora eu vou passar para mais uma empresa aqui do Brasil, e essa daqui também do Brasil Journal. Fundador diz que Oncoclínicas vai back to basics.
Queria que você explicasse um pouquinho dessa estratégia da Oncoclínicas, um pouquinho do contexto aí para o pessoal. Vamos lá. A Oncoclínicas é uma empresa, como o próprio nome da companhia diz, que é focada muito em oncologia, né? E aí, com essa tese, ela foi criando aí uma estratégia de crescimento com clínicas oncológicas específicas aqui no Brasil e conseguiu fazer uma bela de uma abertura de capital. Beleza, recente ali, próximo da pandemia, né? Beleza. O que aconteceu? O que aconteceu é que ela levantou muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E aí, eu falo que excesso de caixa geralmente traz uma indisciplina estratégica operacional absurda dentro das empresas. O que aconteceu? Pegaram todo esse dinheiro, saíram fazendo aquisições para dar de pau no Brasil inteiro, gastaram todo o dinheiro nessa estratégia de aquisições, se alavancaram pra caramba no mercado para continuar com esse ritmo de crescimento, começaram a inventar um monte de coisa, cancer centers, etc, tal, que exige um capex absurdo, e o dinheiro está acabando. O dinheiro está acabando, o nível de endividamento da empresa está muito alto. O mercado começou a ver que o Oncoclínica, se continuar desse jeito, vai quebrar. O que aconteceu? Eles começaram a fazer o projeto de reestruturação da empresa. Vão tentar capitalizar a empresa agora com a emissão de novas ações, entrada de novos sócios, e tem que arrumar toda essa estratégia. Tem que pegar todas as aquisições que fizeram, começar a integrar esse negócio, mostrar sinergia para você conseguir gerar caixa suficiente para você conseguir dar uma perspectiva para o credor que você vai ter fluxo de caixa na hora que o título ali, ou o empréstimo vencer. E aí o back to basics que o seu está fazendo aqui é o tradicional. Vamos focar em clínicas oncológicas, vamos pegar esse monte de aquisição que a gente fez, vamos ver se tem clínica que está performando bem, performando mal, vamos ver como que a gente performa essas clínicas que estão performando mal melhor, e se tiver alguma clínica que a gente adquiriu nesses últimos tempos que não está performando bem, cara, stop loss, vamos fechar e vamos focar em aumento de rentabilidade da operação básica que a gente tem, que trouxe a empresa até o momento que ela está hoje, né? E aí já estão cancelando lá o projeto de Cancer Centers, etc., para conseguir preservar a caixa e tentar focar na integração de todas essas aquisições que eles fizeram nos últimos tempos. Então, basicamente, é o back to basics mesmo, né? Vamos parar de inventar, vamos focar em aumento de rentabilidade no que a gente sabe tocar melhor, que são clínicas oncológicas. Beleza, né? Só que tem uma coisa muito interessante nessa notícia que é o seguinte, né? Um dos credores da Oncoclínicas é o famoso Banco Master, sensacional, né? Que a gente está acompanhando aí todo esse imbróglio aí que está acontecendo no mercado. E saiu uma notícia essa semana que do caixa que a Oncoclínicas tem, talvez tenha bastante CDBs do Banco Master também. Olha que coisa impressionante, né? Eu falo, excesso de caixa numa companhia é chamamento de ineficiência estratégica, operacional e financeira. Sobra dinheiro, o que a gente vai fazer? Ao invés de ter uma disciplina com esse dinheiro, vamos comprar CDB do Banco Master. Eu não sei se isso é verdade, tá? São notícias que saíram no mercado, mas se for verdade, pelo amor de Deus, né? Ficar pegando caixa da companhia, colocando em títulos aí com risco alto, não dá para a gente aceitar aí como investidor de empresas de capital aberto aqui no Brasil, né? Pois é, essa história de excesso de caixa faz a gente tomar más decisões. Isso aqui vale para todo o mercado, viu, pessoal? Startup é assim, recebe investimento, é MacBook para todo mundo. Empresa grande recebe muito investimento, coloca no caixa em produtos financeiros questionáveis, né? Então, muitas vezes acontece isso. Não sei se é o caso do Clínicas, a gente precisaria dar uma olhada com mais detalhe ali na estrutura de passivo, de ativo, no caso, mas é importante a gente entender que muitas vezes, o Renato fala bastante isso, a escassez ela gera boas decisões, né, Renato? Me perguntam assim, agora, Kaki, como que você, né, conseguiu, né, tomar tão boas decisões aí, né, nas empresas que você trabalhou e na consultoria? Eu falei, muito simples, é só não ter dinheiro. Eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro, eu tenho que entregar o melhor trabalho aqui, porque senão eu tô lascado, vou perder o emprego, né, vou perder o emprego, cliente e tal. Então, como eu nunca tenho dinheiro, né, aí eu sempre tomo, né, as melhores decisões, né. Agora, se tivesse muito dinheiro, talvez as tomadas de decisões não fossem tão adequadas, assim, né, para cada situação. Muito bom. Bom, vamos dar sequência, inclusive. Falando de mais uma empresa aqui que né, a gente falou recentemente, né? Teve uma série de questões recentemente. Vou compartilhar a notícia do valor econômico e o título é: Americanas aceita proposta para vender a Único para a dona da Piticas.
Pois é, Renato, a Americanas passou por uma série de dificuldades, né, por motivos diversos aí, e agora parece que ela está querendo um pouquinho de caixa para respirar, vendendo uma das suas operações aqui. E eu queria saber como que tá essa venda aí, Renato? Tá tudo certo? O valor foi bom? Diz aí um pouquinho. Bom, casos americanos todo mundo conhece, então eu não vou ser repetitivo aqui, né? Americanos está precisando vender ativo para até cumprir as coisas que foram acordadas ali na recuperação judicial, tá? Então a gente já sabe tudo o que aconteceu com Americanas, fiz bastante vídeo aí, nós fizemos bastante vídeo sobre esse assunto, né? Bom, alguns ativos que ele consegue vender é o hortifruti natural da terra, que ele comprou ali em 2021, se eu não me engano, e também o Grupo Único. O Grupo Único, ele foi uma aquisição feita que tem esse grupo, tem algumas marcas, né? Mas a mais conhecida é a Imaginário. Beleza. Houve muito questionamento na época por que a Americanas estava comprando a Imaginário, né? Não faz muito sentido, né? A tese deles era que, como a Imaginário ela sabe fazer muito bem importação, né, de produto lá na China, principalmente, eles iam trazer essa expertise para Americanas para você conseguir fazer importação e vender as coisas dentro dos pontos de venda que a empresa tem. Daí viria a sinergia. Só que dentro dessa grande expectativa, né, de geração de sinergias, eles pagaram 350 milhões de reais no Grupo Único. Tá? Lembrando que a taxa de juros ali em 2021 estava muito baixa, então um valor esticado. Se a notícia está falando que eles estão vendendo por 152 milhões, já deu para perceber que eu acho que eles deram uma errada ali no valuation, né? E pagaram muito mais do que eles estão, né, com oferta para vender. Vão tomar um prejuízo aí nessa operação? Certamente vão, pela dimensão dos valores que eu estou falando para vocês aqui, certo? Beleza. Mas ela tem que fazer isso. Não tem muito o que fazer, né? Ela precisa ter caixa para cumprir o acordo da recuperação judicial. Então, ela vai vender por 150 milhões aí a operação do Único, vai tomar um prejuízo nessa operação, mas pelo menos vai ter 150 milhões no caixa para conseguir honrar o compromisso. É aquele famoso, né, o Habib, o sunk cost, né? Ah, não vou vender porque eu paguei 350 milhões, não vou vender por 150. Meu amiguinho, se você precisa de 150 milhões para honrar o compromisso, para não quebrar, tem que vender. Tem que vender. E também vai ter que vender hortifruti natural da terra e vai ter que vender qualquer ativo que tenha alguém disposto a pagar algum valor para você conseguir simplesmente respirar, para conseguir se reestruturar e voltar a ser aquela Americanas que tinha no passado. Não vai voltar, mas pelo menos no curto prazo vai ter um respiro. Pois é importante separar a decisão errada e a decisão correta, né? Vender é a decisão correta. Aí você fala, poxa, mas tá vendendo muito barato, né? Pois é, porque a decisão errada foi ter comprado, né? Então a gente tem que entender qual que é o caminho correto, o caminho errado, saber quem demitir, etc, né? Enfim, tem todos esses aspectos, né? Mas a Americanas, ela vai precisar do recurso porque entrando na recuperação judicial, tem uma série de acordos que ela estabeleceu de acordo com a recuperação judicial, que ela é obrigada a cumprir, né? Senão vai começar a trazer uma série de problemas para toda a sua estrutura, ela vai quebrar, enfim, e vai afetar todos as partes interessadas ali que deveriam receber ou que tem alguma coisa a contribuir, vai desfazer a empresa e tal. Não sei se vai chegar nesse ponto. E ela tá vendendo, vai vender a Único para não chegar nesse ponto, né? Porque ele seria bastante desvantajoso. Vamos dar sequência agora, aproveitando que a gente está falando de M&A, né? Eu queria falar sobre uma notícia agora já passando para a parte de entretenimento. A gente vai tratar de algumas empresas de fora nesse segmento e eu vou compartilhar na tela aqui a notícia do Brasil Journal. O título é Electronic Arts sai da bolsa por 55 bilhões de dólares no maior LBO da história, ou LBO, ou Leverage Buyout. Renato, queria que você contasse um pouco desse tipo de operação, né? Talvez alguns dos ouvintes não estejam familiarizados. Também o tamanho da Electronic Arts, que talvez algumas pessoas conheçam. Ah, eu joguei um jogo, joguei FIFA, não sei o que, tal, beleza. Mas talvez não tenham noção da dimensão do negócio. E por que que isso é uma jogada de mestre? Muito bom. Bom, eu ensino isso nos cursos de Valuation, aqui, tanto do General Business Program quanto do Strategy and Finance Program, o famoso Leverage Buyout. Por que Leverage Buyout é uma operação interessante para quem está estruturando isso com o banco? Tá? Bom,
No caso aqui, 55 bi de dólares é o valor que eles vão pagar para conseguir fechar o capital da Electronic Arts, né? Um upside aí de mais ou menos um prêmio, né, de 25% sobre o valor de mercado aí dos últimos tempos, que fica mais ou menos nisso mesmo. Eu também ensino o cálculo do prêmio que você tem para você conseguir comprar uma empresa de capital aberto, né? Aí beleza, compraram. Só que eles não compraram, né? Os fundos private equity que estão comprando essa operação, não compraram eles pagando 55 bi integrais. O que aconteceu? Eles negociaram uma linha de crédito lá com o JP Morgan, que vai entregar ali 20 bi para você conseguir fazer essa operação. O JP Morgan, ele vai pegar esses 20 bi, vai entregar na mão ali dos private equity, vai falar o seguinte, ó, junta mais 35 bi de vocês, a gente fecha o capital ali da Electronic Arts. Beleza. Vamos pensar do lado do private equity. O que ele está fazendo? Ele está pegando esses 20 bi para conseguir comprar uma empresa de 55, certo? Beleza. Ele vai pegar essa dívida e vai colocar essa dívida ali na Electronic Arts. A Electronic Arts, ela tem um nível de endividamento relativamente baixo. Dívida líquida sobre EBITDA deles é 1,4. Tá? Então, tem espaço para endividar a empresa? Tem. Ela é geradora de caixa? É. Tá? Ela tem lá alguns jogos muito interessantes, né? Eu não jogo muito videogame, mas eu sei que o FIFA, na minha época lá de Mega Drive, eu jogava, legal, né? Então é um jogo que parece ser um dos jogos mais, né, atrativos aí, principalmente para competições. Tem lá todos os jogos de esporte e também tem o Battlefield, etc., que são alguns títulos muito interessantes. É uma empresa, né, muito boa dentro do segmento de produtoras de jogos, né? Aí o que você vai fazer? Você vai gerar caixa ali na Electronic Arts, vai pagar os juros, vai pagar o principal, que são os 20 bi da dívida lá do JP Morgan, beleza, e vai deixar a empresa limpinha ali de dívida lá no final. Qual que é a ideia deles? Como todo private equity, é vender mais caro do que eles estão pagando. Então, se eles pagaram 55 bi, eles vão tentar vender ali por uns 70, por exemplo, né? A pergunta é, será que tem comprador interessante, né, para vender isso no futuro? Para você conseguir ter um risco menor dessa operação? Essa é uma pergunta extremamente interessante, né? Por quê? Porque eles têm duas opções. Eles podem reabrir o capital da empresa no futuro, num valuation mais alto, ou vender para alguém. Vender para alguém talvez seja a alternativa que eles vão utilizar. Por quê? A gente sabe que existem hoje, né, dois grandes concorrentes nessa parte de games. Quem são eles, né? Primeiro, a Sony com seu PlayStation e a Microsoft que está querendo crescer cada vez mais dentro desse mercado. A Microsoft recentemente comprou a Activision Blizzard, certo? Beleza. Então, será que existe mercado para você conseguir vender esse ativo lá na frente? Existe. Sabe por quê? Porque, primeiro, a Microsoft ela quer passar a Sony nesse segmento. E comprar a Electronic Arts talvez aumente bastante o valor do Xbox no mercado e, por consequência, ela também ganha bastante mercado em cima do PlayStation. A Sony quer perder o segundo lugar no mercado para a Microsoft? Também não quer, tá? Então ela pode querer pagar bem pela Electronic Arts para aumentar ainda mais o valor do PlayStation e, por consequência, manter o seu segundo lugar. Lembrando que o primeiro lugar aqui em termos de market share do mercado é a Tencent, né? Então, vai ter uma perspectiva boa para fazer um bom leilão entre Sony e Microsoft lá na frente para comprar a Electronic Arts? Acredito que sim. E qual que é a beleza do leverage buyout? A beleza do leverage buyout é o seguinte: os fundos, eles não estão colocando 35 bi de dinheiro nessa operação, porque os 20 bis vêm de dívida, certo? Beleza, para completar os 55. Se você fizer uma estratégia interessante, você consegue zerar essa dívida, né, lá na frente. E aí você vai vender para a Microsoft. Se tiver valendo 70 bi, aí você vende por 70 bi. Só que a rentabilidade da operação, o múltiplo, né, do capital investido, o MOIC, ele não é, né, por exemplo, 70 dividido por 55. Por quê? Porque você não pagou 55, você pagou 35. Então vai ser 70 contra 35. Entenderam como que você aumenta muito a rentabilidade de uma operação de compra e venda de empresa quando você usa muita dívida? Por isso que se chama leverage buyout, e essa operação tem essa característica de que se der certo lá na frente, os fundos private equities eles vão ganhar muito dinheiro. Vamos ver o que vai acontecer. E se conseguirem, de fato, entrar nessa estratégia do leilão para a posterior venda da Electronic Arts, aí é sucesso completo. A gente tem um cenário que é positivo para estabelecimento de leilão. Também fiz isso quando estava na indústria, enfim, a gente, né, e eu participo eventualmente, né, como fornecedor, no caso dos treinamentos, etc. A gente entra em leilões de estações de empresas e tal.
E tem cenários em que isso é muito positivo. Esse é um deles. Nem sempre é positivo, né? Mas pelo que o Renato desenhou aqui, a gente tem ali uma briga, um interesse de liderar mercado, que é talvez o melhor cenário possível para uma venda através de um leilão. E a gente analisou, eu acho que você vai lembrar desse caso, Renato, da Netshoes, né? Acho que foi um caso emblemático aí de um leilão maravilhoso para uma empresa que estava quase quebrando, né? Pois é, esse é um caso tradicional. Inclusive, né, já falando também da sua disciplina, Habib, nós ensinamos a importância de você analisar o mercado e fazer leilão numa operação de venda de empresa, né? Sem querer dar spoiler aqui em casos que a gente faz e desenvolve com os alunos, mas a gente tem um caso muito interessante que, se você tiver essa cabeça que leilão é uma estrutura sensacional para você conseguir aumentar o valor de venda de uma empresa, você consegue fazer um negócio muito melhor do que fazer o tradicional, que é vender só para uma empresa ou vender para outra. Se você fizer os compradores brigarem entre si, é um negócio espetacular. Acredito que vai acontecer isso. Pois é, a gente já passou pelas aulas de negociação dessa turma, então para você que vai se matricular ou já está se matriculando agora, que eu inclusive recomendo fortemente para as turmas do primeiro semestre de 26, nas aulas de negociação, você vai passar por essa experiência prática, beleza? A gente tem um caso, uma situação onde o leilão é uma possibilidade, tá? Então eu não vou dar spoilers aqui, mas é uma das discussões que a gente passa dentro das aulas de negociação estratégica. Boa, vamos dar sequência para a última notícia. Hoje teve bastante, né? A última notícia aqui, ela é do Neofeed. E eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, para quem estiver vendo, para quem não estiver vendo, aqui o título é o seguinte: Disney e a estratégia ao infinito e além no preço do streaming. Gostei, o Neofeed faz alguns bons títulos aí com trocadilhos ou inferências, né? E aqui é justamente ao Buzz Lightyear, um dos heróis aí de Toy Story. Heróis que estão em baixa, né? Acho que a gente vai até comentar um pouquinho disso, mas a gente tem que falar um pouco sobre a estratégia de pricing. Inclusive, Renato está terminando essa semana a turma 15 do nosso curso de Pricing Strategy, que vai ter uma turma também em janeiro, né? Ou é fevereiro, Renato? Janeiro. Janeiro, vai ter em janeiro de 26, com as inscrições que já estão abertas no site, se você quiser conhecer um pouquinho mais do curso de pricing. Enfim, se o Renato quiser falar um pouquinho também não tem problema, mas vamos à notícia da Disney. Bora. Bom, no curso de pricing, Price Strategy Program, a gente fala bastante sobre estratégia de preço, etc e tal. E lá no Strategy Finance Program, que é o nosso outro curso que vai começar em março do ano que vem, a gente fala muito sobre modelos de negócio. E um dos modelos de negócio que a gente analisa ali no detalhe é o modelo de negócio de streaming. Para você conseguir fazer o modelo de negócio funcionar, você tem os fatores críticos de sucesso, ou seja, coisas que você precisa fazer bem em conjunto para você conseguir fazer aquele modelo de negócio funcionar. Se alguma desses fatores críticos de sucesso você não fizer bem, o modelo de negócio não funciona e, por consequência, os resultados financeiros e estratégicos da empresa são prejudicados. No caso de streaming, a gente analisa lá que existem dois fatores muito críticos ali para fazer um sistema de streaming funcionar. O primeiro é aumento de base de clientes. Isso daí a gente até quantifica lá no Excel. O segundo é aumento de ticket médio. Quando você consegue fazer essas duas coisas em conjunto, você vira uma máquina de dinheiro. Máquina. Quem executou muito bem essa estratégia? Netflix, que é a líder de mercado, que é uma máquina de geração de caixa operacional e lucratividade. Tanto é que é a líder do streaming, uma rentabilidade absurda, um market cap lá na casa do chapéu. Beleza. E a Disney? Bom, a Disney ela entrou com uma estratégia de penetração no sistema de streaming, trabalhando com um ticket médio muito baixo, focando inicialmente no aumento de base. Conseguiram aumentar a base? Conseguiram, tá? Hoje, pelo menos na última divulgação de resultados para mercado, eles têm ali no Direct Consumer, tanto na parte do Disney Plus, quanto na parte do ESPN, etc., 127, quase 128 milhões de assinantes pagos. Um negócio espetacular. Qual foi o problema? O problema é que eles tiveram, para conseguir convencer os clientes a fazer uma assinatura, fazer um price point inicial muito baixo. E aí eles tomaram prejuízo homérico ali de 2020, 2021, 2022. Então estava tomando prejuízo para dar de pau, né? Beleza. Conseguiram fazer a empresa ser lucrativa no passado. E agora eles estão com essa estratégia de aumento de ticket médio, para você conseguir ter o segundo fator crítico de sucesso para fazer o streaming virar uma máquina de dinheiro. A pergunta é, como que o Disney
né, a Disney, ela consegue agora fazer um aumento de ticket médio, principalmente porque o líder de mercado está com um price point mais alto. Então, o Netflix, ele foi aumentando o preço, né, e foi dando certo. Ele não foi perdendo muitos assinantes, principalmente pela estratégia de conteúdos exclusivos. Então, quem quer ver conteúdo exclusivo Netflix tem que manter a assinatura Netflix, mesmo eles aumentando o preço. Beleza, né? E a Disney, ela acredita que ela tem títulos, né, muito interessantes, tanto agora quanto no futuro. O problema é o seguinte: o balizador de preço do mercado permite você aumentar preço? Permite. Legal, Netflix está aumentando o preço. Eles vão aumentar o preço do pacote básico, pessoal, de US$ 8 para 12 lá nos Estados Unidos. É um aumento percentualmente bastante grande, mas em termos absolutos não é muita coisa, né? Depois o Habib vai falar um pouco sobre quanto que custa uma TV a cabo lá nos Estados Unidos, né? Então, a princípio, para o americano não é um aumento em termos absolutos muito grande. Legal. O problema é que tem muito sistema de streaming, né? Tem muito sistema de streaming. Então, para eles aumentarem preço e não perderem volume, eles têm que fazer, né, os títulos que eles oferecem serem muito interessantes para o assinante manter essa assinatura. Na parte de esporte, eles até conseguem, porque eles têm lá, né, NFL, tem lá, né, o campeonato de futebol, que a galera gosta de assistir, então eles assinam. Agora, os títulos da Disney nesses últimos tempos, meu amiguinho, estão uma desgraça total, né? A Marvel, por exemplo, está perdendo bastante atratividade de mercado, né? Então, as bilheterias estão caindo bastante e, por consequência, o interesse do público. E também os desenhos da Pixar, né? Os desenhos da Pixar também, as bilheterias estão sendo desastrosas aí. Alguns estão sendo bons, mas a maior parte está sendo ruim. Então, será que a Disney vai conseguir manter o interesse dos assinantes, mesmo com essa estratégia de aumento de preço? Essa é a dúvida que a gente tem. Vamos acompanhar, vamos ver se eles vão conseguir fazer um bom trabalho, assim como o Netflix fez. Pois é, agora, uma coisa que eu ia comentar, né, sobre TV a cabo, é que talvez não tenha espaço para todo mundo no streaming para aumentar preço e manter ou aumentar volume. Uma das análises que são feitas dentro do mercado de streaming é justamente a capacidade orçamentária do público em comparação com a alternativa que seria a TV a cabo, né? O bom é que a TV a cabo, bom, né? A TV a cabo nos Estados Unidos é caríssima, né? A gente tem já em várias análises da própria Disney, né, do Disney Plus ou de outros streamings, eu já trouxe aqui médias de valores de TV a cabo que em torno de 100 a US$ 150 seria algo como uma mensalidade dentro da TV a cabo. É muito caro. Quando a gente compara com o Brasil, né, a gente tem TV a cabo de vários valores, né, de vários segmentos, vários tipos, né, mas a gente pode pensar numa média aqui, alguns dados nos trazem médias de 150 a R$ 200, tá? Então, fazendo a mesma comparação em dólar, né, é uma coisa muito diferente, né, entra no orçamento do americano de forma muito pesada, o que abre e abriu caminho para que os americanos adquirissem vários serviços de streaming ao mesmo tempo. Só que isso tem um limite, né? Então a gente precisa entender que nem todos os streamings, se o americano continuar tendo 6, 7, 8 assinaturas de streaming, nem todas vão ter esse espaço. Em algum momento, o público vai precisar cortar algum streaming, e isso vai fazer com que nem todas as empresas consigam seguir essa estratégia que o Renato comentou. Se vai ser o caso da Disney, não sei dizer, né? Talvez não. A Disney talvez tenha alguns diferenciais que possam fazer com que ela tenha o sucesso que a Netflix teve, mas ela vai ter que fazer títulos melhores e cobrir o gap aí dos heróis que não estão mais fazendo tanto sucesso, né, Renato? Pois é. E sabe qual que é o outro efeito colateral dessa estratégia de todo mundo aumentar preço e o tamanho do bolso do consumidor é o mesmo? Consumidor, ele é assim, né? Eu vou cancelar algumas, tal, não sei o quê, porque eu tenho que fazer o meu orçamento caber no mês, né? Beleza. Só que ele ainda quer ver o título, né, Habib? Cara, eu também quero ver o título, né? Por mais que a Marvel esteja perdendo a atratividade de mercado, a Pixar também, eu quero ver. Eu quero ver e não tenho dinheiro para pagar. Qual que é a alternativa, né, pessoal? A alternativa é o gatonete, né? Ou seja, é a pirataria. A tendência é que a pirataria eventualmente vai aumentar bastante com todo mundo fazendo essa mesma estratégia. Interessante, né? Porque a pirataria ela diminuiu bastante porque os sistemas de streaming estavam com essa estratégia de penetração. Era tão barato você ter uma assinatura de streaming que não valia a pena você fazer coisa errada. Só que conforme todo mundo está aumentando o preço, pirataria está aumentando. E pirataria, pessoal, é o pior concorrente que você pode ter. Por quê? Porque ele é um substituto direto
e tem um price point zerado, zero, zero. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Vai chegar um momento que talvez a pirataria comece a balizar também a tomada de decisão de preço dos concorrentes. E isso tudo a gente estuda lá no Price Strategy Program, que é a próxima turma. Eu estou finalizando hoje, né? Quarta-feira que a gente está gravando. Hoje é a última aula da turma aqui, que é a última turma do ano de 2025. E a primeira turma de 2025 do Pricing vai começar em janeiro. Espero vocês todos inscritos e nos vemos em janeiro. Eu também espero por vocês em janeiro, em alguns dos nossos cursos aqui da BTC, para você que tem interesse em continuar se desenvolvendo com a gente, ou começar a se desenvolver com a gente através de cursos estruturados, com muito conteúdo, muita análise de caso real e muita mão na massa. Essa foi a última notícia do BTC Journal, então eu queria muito agradecer. Renato, obrigado pela participação novamente. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E mais notícias aí a gente vai atualizar nos próximos BTCs Journals. Abraço. Valeu e obrigado você que nos acompanhou até agora, pelo interesse, pela paciência e temos um encontro marcado no próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.